Vamos falar sobre educação no debate de hoje. O Brasil está nas últimas posições do PISA 2022, que é um programa internacional de avaliação de estudantes. A prova foi aplicada em 81 países para avaliar o desempenho de alunos de 15 anos em matemática, leitura e ciências. O que podemos aprender com os resultados desse ranking? As leis que tratam da educação do país precisam ser mudadas? Os assuntos não vão faltar, que estamos aqui com as nossas convidadas e já vou apresentá-las. Apresento inicialmente a subsecretária de Formação Continuada dos Profissionais da Educação do Distrito Federal e professora de carreira, Maria das Graças de Paula Machado. Seja bem-vinda, professora. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Muito obrigada pelo convite e por estar presente. Também está conosco a professora educadora há mais de 20 anos e consultora educacional, Elisa de Souza Faria. Professora, bem-vinda também. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Graça. Uma satisfação estar aqui com vocês. E também daqui a pouco vai estar conosco o doutor Márcio Pereira Dias, advogado, doutor em Ciências Sociais, presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho de Educação do Distrito Federal. Márcio, que está preso no trânsito aqui na Esplanada dos Ministérios pela via S2 devido a esse bloqueio que foi promovido pelos órgãos de segurança pública aqui do Distrito Federal. Mas daqui a pouquinho ele estará conosco. Professora Maria das Graças, o que podemos destacar inicialmente sobre os resultados do PISA? O Brasil não vai bem, né? Não vai bem já tem algum tempo. Não é desse último resultado, mas a gente precisa ter uma noção, então, geral do que é o PISA, para as pessoas compreenderem melhor a necessidade e a importância dessa prova. É uma avaliação em larga escala, que nós podemos comparar o Brasil a outros países do mundo. Então, ela tem uma relevância, ela tem uma significância importante. Em 2018, nós tivemos 79 países, a gente nos chama de países. Chamamos países e economias, porque a China, por exemplo, tem 3 economias independentes que não são considerados países. 3 economias, Isso. Né? Taiwan é uma delas, que participa do PISA também, e não é um país, né? Nós tivemos em torno de 690 mil alunos no mundo. No Brasil, o recorte é feito em torno de 10.798 alunos, em torno de 599 escolas, entre públicas e privadas. Então, esse recorte do Brasil, nós precisamos também compreender que ele reflete a realidade da educação brasileira, porque ele engloba institutos federais de educação, escolas militares, escolas privadas e escolas públicas. Há o recorte também entre escolas da cidade, né, população da cidade e população rural. E há um impacto. Todas essas realidades, num país com a dimensão que nós temos e com a desigualdade que nós temos, ele se reflete. O ministro da Educação, esse ano, já colocou à disposição de aumentar o número de alunos participantes do PISA. Hoje, esse número é pequeno, um recorte em Brasília. Tem em torno de 700 mil alunos. O PISA Brasil foram 11 mil alunos, apenas de 15 anos. É importante também compreender que o PISA acontece a cada 3 anos, é uma prova em larga escala, mas o Brasil tem outras formas de avaliação. Nós temos o SAEB e DEB, que ocorrem de 2 em 2 anos nesse intervalo também. O foco da aplicação do PISA são alunos de 15 anos. Então, é diferente, por exemplo, do nosso SAEB e DEB, porque ele é por seriação. E os alunos de 15 anos, eles podem estar compreendidos em alunos do 7º ano, dos anos finais, até a conclusão do ensino médio. E, graças a um recorte, a uma importância, nós percebemos algo importante no PISA. Os nossos alunos de 15 anos melhorou e muito a participação na idade e série correta. Antigamente nós temos ainda no Brasil um problema que não é só o acesso, é o acesso e a permanência. Isso é a equidade, isso é o que a gente prevê em leis, em políticas públicas que favorecem o aprendizado e a educação. E nós tínhamos uma disparidade. O número de alunos fora da faixa etária correta era muito grande. Esse PISA, ele já traz um número maior de alunos com 15 anos no primeiro ano do ensino médio. Então, ele já é um recorte mais elaborado que nós podemos fazer, né? Avaliando o que é producente e o que é significativo. Com relação aos resultados, o PISA foi ajustado por conta da pandemia. Era 2021, ele ocorreu em maio de 2022.
Então, nós também precisamos perceber a realidade do Brasil. Alguns estados voltaram antes, outros estados voltaram no meio de 2021 e em maio de 2022 os alunos já estavam fazendo a prova do PISA. Uma outra reflexão que podemos fazer também é a falta da cultura de participação em avaliações de larga escala. Muitas vezes os nossos alunos não veem a importância e o significado da participação. E aí tem um impacto no resultado. Como ele se comporta, como ele participa da prova. Muitas vezes ele ressignifica a prova com maior importância, aquela que tem a nota vinculada. E a gente precisa trabalhar no Brasil essa cultura de participação e a importância da participação de todos e principalmente dos nossos alunos. Com relação aos resultados mais amplos, para a matemática, nós tivemos nível de proficiência em 2022, outra coisa que a gente precisa destacar. A cada edição, o PISA tem um foco mais próprio. Ele avalia a matemática, a leitura e as ciências. Este ano de 2022, o foco foi a matemática. Por isso, essa discussão maior em torno da matemática e essa questão dessa queda muito significativa. O professor Márcio está chegando aqui, daqui a pouquinho vai estar conosco aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Professora Elisa, vamos fazer essa introdução ao PISA 2022, as suas primeiras impressões. Bom, falando do PISA agora, com base em todos os dados apresentados pela Graça, nós precisamos refletir qual mensagem o resultado do PISA deixa para o Brasil. O que ficou nessa avaliação diagnóstica, porque esses dados ficam sem significado se nós não aplicarmos isso em planos de melhoria. O Brasil, ano que vem, começa a discutir, irá apresentar o novo Plano Nacional de Educação. O que faremos de propostas efetivas para a melhoria da educação? Primeiro, precisamos refletir nos resultados apresentados pela Graça, muito bem apresentados pela Graça, que não houve grande diferença entre antes da pandemia e pós-pandemia. Mesmo fora de sala de aula, os resultados não pioraram, mas também não melhoraram. A pandemia teve, no mundo inteiro, um impacto muito negativo na qualidade dos alunos. Mas a pandemia, no Brasil, demonstra que dentro ou fora de sala de aula, a qualidade da nossa educação precisa ser tratada. Porque antes da pandemia, os resultados já eram muito negativos. É preciso olhar para os países asiáticos. Os melhores resultados estão lá. O que eles estão fazendo? Que experiências nós podemos trocar nessa conformação da nova educação? E o que nós estamos formando na base da educação? Porque o aluno, o estudante que chega aqui aos 15 anos e ainda não está preparado para a vida, e o PISA, o foco da avaliação do PISA, é a transposição da educação formal na sua aplicação prática, na sua aplicação para a vida, para a interpretação da vida. Se esse aluno não se formou aqui, é porque a base consolidada de uma formação que permite a ele desenvolver raciocínio lógico, e nesse ano é muito importante falar de raciocínio lógico, nós estamos falando da matemática, não teve um gap, não aconteceu, não se realizou. Então, eu vejo que nós precisamos fundar as nossas políticas públicas e o nosso futuro em pelo menos 4 pilares. Currículos exigentes, sólidos, sem esquecer que a educação formal é importantíssima, apesar de todas as inovações que nós precisamos fazer e da educação digital. A base tem que partir de uma educação sólida, formal. Os materiais didáticos que precisam ser revisados num padrão de excelência. Sem material de trabalho, não é possível conformar uma formação adequada. O professor, o docente não pode fazer o milagre na sala de aula sem um material que o subsidie. As avaliações precisam ser mais eficientes. O resultado do PISA demonstra que nós não estamos realmente
avaliando os objetivos de aprendizagem ou eles não estão claros dentro da sala de aula. A formação da capacidade didática do docente e a formação dessa capacidade didática vinculada ao resultado desse trabalho, ao olhar na meritocracia, naquele docente que faz a diferença na sala de aula e o reconhecimento dessa diferença na vida do aluno, na vida do estudante. Então, eu vejo que nós precisamos rever nossas práticas. Nós precisamos formar, dentro da base até da antiga pedagogia da alternância que ainda existe, né? Pensando que foi aplicada para campo, e para a tradução da educação de jovens e adultos para a vida real, nós precisamos olhar para esse estudante, ver o que ele traz de conhecimento e conseguir transpor a educação formal para as aplicações práticas na vida. Aí sim, nós estaremos preparando ele para o que é vida real e para o que ele pode usar realmente do conhecimento aplicado na sua maturidade. Vamos aproveitar aqui para apresentar o nosso convidado que conseguiu chegar aqui na Rádio Justiça. Hoje está difícil aqui a esplanada dos ministérios, né? Quero apresentar o Dr. Márcio Pereira Dias, o nosso apoio jurídico para esse debate. Ele que é doutor em Ciências Sociais, presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho de Educação do Distrito Federal. Professor, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia, ouvintes, bom dia, professora Graça, professora Elisa. Preliminarmente, peço desculpas por esse atraso aí de 10 minutos. Não vai se repetir, viu, Sérgio? Não, que isso. Se deu por conta aí das manifestações que ocorrem na cidade hoje e dos bloqueios de trânsito, né? O percurso que comumente a gente faz em 20 minutos hoje se transformou em mais de 1 hora. Mas, felizmente, tá tudo bem. E o Brasil segue. E o tema de hoje merece toda a nossa atenção e todo o nosso carinho. Então, obrigado pela oportunidade de estar nesse debate aqui com esses valores que são as professoras Graça e Elisa e o nosso querido âncora. Professor, vamos lá. As suas primeiras impressões a respeito do PISA 2022. Perfeito. Primeiro, o impacto. O que nós esperávamos? Que a pandemia trouxesse resultados mais baixos. Os resultados do PISA 22, eles dialogam com os resultados do PISA 18. Então, um ponto de atenção significativo. Lembrando que o PISA trabalha matemática, ciências e leitura. Basicamente é isso. Então, aquele impacto que a gente esperava da pandemia de negativo, ele não ocorreu. No entanto, os resultados do país, dentro de uma média dos países que participam do PISA, que não são todos, também considerando o número de alunos selecionado para o PISA, que é um número pequeno, que a gente tem que fazer esse recorte, eles deixam muito a desejar. E não são por acaso, né? Porque nós temos uma série de fatores para falar sobre isso. Ouvi aqui um pouquinho da fala da professora Elisa, e a minha fala vai ao encontro da dela. Porque a gente tem problemas estruturais no país que precisam ser enfrentados de uma forma muito rápida e efetiva. Não existe leis para isso, professor? Existem. Chegar nesse ponto, vamos lá. Desigualdades sociais. Esse é o ponto fundamental. A gente enxerga o que dentro do PISA, né? Uma correlação direta de desigualdade e aprendizagem no mundo. Vamos falar a nível mundial. E no Brasil, uma desigualdade entre grupos de rendas. Como é que a gente vai enfrentar isso para ter um efeito melhor? A política pública, Sérgio. Aí entra a legislação que você coloca na sua provocação. Quais são as políticas públicas que trabalham essa redução de desigualdade? Eu vou dar um exemplo atual, de semana passada. Foi editada uma medida em que, chamada de poupança do ensino médio, o nível de evasão do ensino médio é tremendo. O governo federal editou uma medida em que o aluno vai receber uma poupança quando ele concluir o ensino médio. É um bônus. É todo aluno do ensino médio? Não. É aquele beneficiado pelos programas sociais, ou seja, o aluno de maior carência, o que dialoga... Escola pública, né? Escola pública, sim. Obrigado pela colocação. O que dialoga com esse resultado negativo de PISA também. Claro que o PISA vai além, né? O PISA... Eu estou falando de um exemplo de ensino médio. Então, nós temos aí uma política de para ensino médio, através de medida, que foi editada na semana passada. O
que ocorre no país também, uma outra situação que a gente precisa enfrentar através de política pública. E a professora Graça é a pessoa-chave para falar sobre isso. Formação de professores. Nós temos uma crise de formação de professores muito grande no país. Hoje mesmo, há uma portaria do Ministério da Educação vedando o ensino à distância, por exemplo, novos ensinos à distância na licenciatura, que no meu juízo é um equívoco, mas há essa portaria em relação a isso. Não é vedando, desculpa. Uma janela de 90 dias sobrestou todos os processos de ensino à distância para licenciaturas e outros cursos. Por quê? Para tentar enfrentar um pouquinho dessa migração. Mas a migração do presencial à distância, ela se dá por um fenômeno que é mundial, que passa pelo trânsito, passa pelo tempo, passa pela renda, passa pela oferta, passa pela flexibilidade. Então, a carreira docente, ela precisa ter mais estímulo, como carreira de Estado e como também carreira privada, para atrair maiores talentos e forçar uma formação melhor, o que vai impactar lá no resultado do país no PISA. Então, a gente tem uma caminhada longa por aí. Outro ponto bem delicado é a descontinuidade de política pública. Né? Com as mudanças de governos, a política de educação tem que ser política de Estado, não política de governo. Então, nós vivemos nos últimos anos mudanças de governos, tanto na esfera federal, municipal, estadual, distrital, em que há mudanças de políticas de educação. E essa descontinuidade, ela gera um efeito muito negativo numa escala mundial de resultados do país. Então, a gente está diante de tempestades, várias tempestades que impactam direta e indiretamente a formação dos nossos estudantes, o que vai refletir lá para a gente na universidade. Eu, por exemplo, eu sou um profissional de educação superior e todos esses resultados chegam até a universidade. Quando chegam? E o Brasil está muito abaixo dos índices da América Latina de acesso à educação superior. Hoje nós temos um índice bem abaixo de Argentina, por exemplo. Superior pública, né, senhor fala? Pública e privada. Privada também? Também, muito abaixo. A gente até brinca, né? Se você passar de frente a uma universidade particular, se deixar cair o RG, está matriculado. Mas a pessoa não passa lá para deixar cair o RG. É uma questão que o país está vivendo hoje muito delicada. Porque, de novo, passa por condição de pagamento, passa por modelo de oferta também. A gente tem que ver o que a gente está fazendo de certo e de errado para atrair esse cliente. E uma expectativa de futuro. Então, esse problema, hoje, o foco aqui, Sérgio, né, quando você nos convidou e a gente agradece, né, é o PISA. Mas o PISA dialoga com tudo isso. Sim, né? Ele reflete. É o reflete de todo esse sistema que resultado, passa lá, né? do aluno na favela a quem chega na educação superior pública ou privada. Aqueles poucos privilegiados que chegam na educação privada, e o aspecto jurídico é a descontinuidade de política pública, no meu juízo, o principal. Porque se nós tivermos, a nível de Estado, uma política para a educação, que passa da valorização do docente como carreira de Estado, seja ela pública ou privada, ao cuidado do aluno, com uma educação integral, com agora a poupança para evitar a evasão de ensino médio, a gente vai conseguir dar passos mais largos e alcançar índices mundiais. Por quê? Há uma caminhada para isso e a gente enxerga um sentido em tudo isso. Aí é uma questão mesmo de organização de poderes dominantes de Estado. Sim. Professora Maria das Graças, fica a curiosidade do nosso ouvinte que não sabe o que é o PISA. É feita uma amostragem, como essas escolas são escolhidas, como as questões são elaboradas, há uma padronização internacional, como aproximar as questões da realidade brasileira do que as outras vividas pelo mundo. O PISA, ele traz uma inovação quando a gente fala de avaliação em larga escala. Esse ano ele teve a oportunidade de questões serem respondidas pelo uso de metodologias ativas, o que melhora a interação com o estudante. E, em compensação, o nosso SAEB-DEB ainda as provas são escritas. Explica a diferença para a gente entender bem. Quando você fala do PISA, as provas são aplicadas com uso no computador. Eles respondem, então tem questionários. Ele não é só uma questão de perguntas e respostas. Ele vai ter que ter competências pedagógicas e há uma interação entre as perguntas e as respostas. E é aplicado pela escola, pública e privada. Pública e privada. No Brasil, quem organiza é o INEP. Então, o INEP é que faz a seleção das escolas e dos estudantes. É por opção, é por adesão.
Então, nós precisamos mostrar um número também maior, porque o nosso recorte ele é pequeno, mas ele é uma referência. A gente também precisa compreender que uma avaliação em larga escala ela tem um custo alto, ela não é barata. E nós temos outras avaliações. O que é importante? Quando a gente fala da diferença de resultados 2018 e 2022, os países que caíram já eram países que estavam num alto nível. O Brasil, ele já estava aquém. Por exemplo, em matemática, que foi o foco do PISA, nós tivemos uma queda enorme. Os nossos alunos não chegam a nível 2% da proficiência necessária, a competência necessária. O que isso quer dizer em matemática, por exemplo? A conversão de moeda. Se não tiver claramente na pergunta o que ele tem que fazer, ele não consegue inferir. E aí tem um impacto também na leitura. E o PISA traz a necessidade de compreensão de leitura e competências. E aí é onde a gente vai na formação. Uma outra questão, e aí muito importante que o Márcio trouxe, um país com tantas desigualdades sociais, nós temos impactos nas competências emocionais que o PISA também trouxe por meio de questionários. Por exemplo, 11% dos nossos alunos dizem que se sentem sozinhos dentro da sala de aula e que sofreram bullying. Então, há uma necessidade de políticas efetivas para a garantia da violência nas escolas. E aí nós estamos falando aluno, professor. Alunos com melhor competência emocional para trabalho criativo, trabalho cooperativo, em países orientais, por exemplo, isso se destaca. No Brasil, nós temos uma dificuldade maior. Então, a gente precisa compreender o PISA nos microdados que ele apresenta. Essa é a relevância dele. Porque ele não traz só a competência de perguntas e respostas. Ele traz um número maior. Nós temos, por exemplo, diferenças entre meninos e meninas, principalmente nas áreas de exatas. Então, nós precisamos, a partir disso, criar políticas públicas de ingresso e permanência. Quando a gente vai falar de formação continuada, nós temos um outro problema. 80% dos nossos alunos de licenciaturas são oriundos de escola pública. Ou seja, eu já tenho uma má formação da educação básica e, ao ingressar na licenciatura, o professor será esse aluno com a má formação. Então, nós precisamos mexer, sim, no currículo das universidades para garantir uma formação e uma prática, porque nós hoje não temos a oportunidade de exercício do magistério. O magistério no Brasil ele não é valorizado como profissão. Então, ele não é interessante para o ingresso na licenciatura. Os alunos do ensino médio hoje, quando você chega na escola, a maioria que vai para a licenciatura são escolas públicas. Então, a gente tem é como se fosse um ciclo vicioso que nós precisamos romper. Como é que nós rompemos? Com políticas de incentivo. Nós temos hoje iniciação docência, tem o PIBID, mas o ingresso desse aluno que é trabalhador, a licenciatura paga, muitas vezes é a mais barata. Então, a gente tem essa questão de qual é o curso superior que eu vou conseguir fazer, aquele que eu consigo pagar. Muitos alunos não conseguem ingressar nas universidades públicas porque são trabalhadores, já vem com a desigualdade, o impacto da desigualdade social. E nós não temos um plano no Brasil de formação. E quando a gente fala de plano de formação, ele está na formação inicial, qual é o professor que eu quero, qual é a capacidade técnica que ele tem que ter para atender as metodologias dessa nova sociedade. Nós falamos de formação continuada em serviço, que aí passa sobre a questão da valorização do professor prevista na LDB. Tem professor em estados aqui no Brasil que trabalham em 5 escolas. Qual é o momento que ele vai parar para fazer a formação continuada? Em Brasília, nós já temos um referencial, e aí Brasília é destaque no Brasil, que todos os professores aqui, eles trabalham numa única escola, aqueles que têm a jornada ampliada. Então, em Brasília, ele já está numa escola só, ele consegue ter horário para coordenações, arcado pelo governo, e um horário para a formação continuada. Nós temos também no Distrito Federal uma escola de formação, que é a EAP, que faz a formação continuada em trabalho. Esse ano nós atendemos cerca de 38 mil professores. Mas isso é uma unidade da federação. Então, a gente precisa compreender, nós temos estados que o professor, ele migra o tempo inteiro de um lugar para outro, porque ele é município e estado. Brasília é uma unidade só. E o acesso também aos cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado,
que é uma categoria que esse nível é muito baixo. Nós não chegamos a atender a meta do PDE. E aí, nós também somos referência no Distrito Federal. Hoje nós temos cerca de 340 pessoas afastadas para estudo, pago pelo governo do Distrito Federal. Mas a gente precisa mensurar qual é o impacto disso, porque Brasília também precisa melhorar. E aí é onde eu vou entrar na capacitação. O professor precisa se reconhecer responsável pelo processo pedagógico. Como não há valorização, a gente tem alguns aspectos a serem melhorados. Qual é a minha responsabilidade pedagógica? E aí é onde eu acho que a gente precisa trazer o PISA. Dentro da minha realidade, o que é que eu tenho que mudar? Dentro de cada escola, dentro de cada currículo. E aí a gente fala sobre formação. Mas nós não temos um plano de formação e essa tentativa, essa discussão é desde 1990. E a gente não consegue implementar porque muitas vezes não dialogam as universidades com os estados e municípios. E aí há uma resistência muito grande e o impacto é o que nós estamos vendo agora. Professora Elisa, então podemos dizer que essa formação, que acaba sendo deficitária, acaba influenciando também no resultado do PISA. O que a senhora pode acrescentar? Com certeza ela influencia. E aí a Graça trouxe uma reflexão muito importante, que é olhar para as experiências internas de sucesso. Impossível não falar do Ceará, não falar de Sobral, não falar de Brasília e o que esses estados, essas unidades estão fazendo para resolver esse gap, essa deficiência, essa educação deficitária. A Graça trouxe aqui uma questão muito importante nos pilares que eu falei, que é a formação docente, a formação didática. Mas a formação didática, ela não passa só também pelo docente, ela passa pela família e pela sociedade que está envolvida ali e que precisa ser informada para que ela possa ser parceira na formação do seu filho, na formação do estudante que ali está. Então, a política pública mencionada pelo professor Márcio, ela precisa ser muito mais ampla e não só proposta, mas cumprida e monitorada. O que nos preocupa muito, o professor Márcio também trouxe, é a continuidade programática do que se traz. Se nós continuarmos fazendo políticas públicas de governo e não de Estado, a educação brasileira nunca vai conseguir dar o salto que ela necessita. Olhar para as licenciaturas, e eu também atuo na educação superior, como prioridade e como contrapartida da instituição de ensino superior para a sociedade, é premente, é urgente. Nós precisamos dar o valor às licenciaturas para que o nosso jovem que procura a instituição, que deixa o RG cair, ele tenha vontade de ser professor. Ele busque a licenciatura e não seja apenas a única opção que ele tem por conta da desigualdade social no nosso país. Professor Márcio, um pai que está ouvindo o nosso programa fica preocupado com a formação, então, dos professores. E ele pode fazer alguma coisa também? O que o senhor pode falar sobre formação de professor e sobre a importância dos pais participarem nessa elaboração de uma formação adequada para esses professores? Vamos lá, Sérgio. Essa tua pergunta, como todas, é de hipercomplexidade. O pai pode e deve. Para isso nós temos os conselhos e os fóruns. Nesse aspecto, o país ele é muito positivo, né? Porque nós temos espaços de fala e, principalmente hoje, temos espaços para serem, eu vou falando como pai, na condição de pai, de ser ouvidos. Então, a gente sabe onde bater na porta, a gente sabe com quem falar. Onde e a que gente bate, sabe, então, para quem não sabe? Os conselhos de educação, onde a professora Graça e eu somos conselheiros. Os fóruns de educação, que são mecanismos em que a sociedade civil ela é ouvida. A professora Elisa também, se não me engano, é conselheira de Fórum de Educação. Então, as próprias secretarias de Estado, em que há espaço
através das associações de pais, para serem ouvidos. E o Ministério da Educação como um todo, em toda a sua estrutura, em que ele hoje é aberto para a sociedade civil se manifestar. O fato de estar aberto, de ter com quem falar, até a aplicação da política pública, ele tem uma longa caminhada. Até um projeto de lei ser aprovado, uma política pública ser aprovada, é uma longa caminhada. Mas, ao mesmo tempo, nós temos algumas políticas públicas que são eficazes nesse processo. Ponto de atenção é, vamos voltar aqui um pouquinho na fala da professora Elisa para chegar na tua resposta. A gente precisa valorizar a formação docente. Esse é um ponto de partida. Para isso, tanto a universidade pública como a privada, elas precisam de uma atenção especial do Estado para esse foco. E essa política pública, nós esperamos que ela venha. Quando o MEC faz um sobrestamento de 90 dias de licenciaturas, a gente imagina que algo vem aí. Eu não vou fazer juízo de valor com relação, porque eu não sei o que vem ainda. Mas já é um sinal de, opa, tem algo acontecendo aqui. Isso, repito, não é uma crítica para o ensino à distância, porque o ensino à distância é extremamente democratizante. É um dos maiores valores que o país tem. Trazer alguns dados aqui para a gente ajudar nessa construção. A meta 12 do Plano Nacional de Educação, ela prevê 33% da população de 18 a 24 anos no ensino superior até 2024. Nós estamos hoje em 20. Nós não vamos atingir uma meta. E essa é uma meta para equiparar o Brasil à América Latina. Ok, isso aqui é uma meta geral. Quando a gente pensa que apenas 20% teve acesso da população entre 18 e 24 anos, a gente busca os dados do PISA e vê que o aluno não concluiu o ensino médio. A massa não concluiu o fundamental. Ele não consegue. Aí são políticas públicas de redução de desigualdade. Esse é o ponto fundamental. E um outro ponto que o PISA nos mostrou é a desigualdade entre grupos de renda, que é um ponto bem necessário. Porque a gente pode criar a educação dos sonhos, mas se a criança ou adolescente, o jovem ou adulto não tiver condição de alimentação, ele não vai ter a mínima condição de absorver esse processo. Então, quando a gente fala de tudo isso, né, eu trabalho basicamente com educação superior. No entanto, para chegar lá, tem que passar por essa caminhada, tem que conseguir chegar até a escola. Então, a escola de tempo integral, como política pública, ela é uma realidade. E uma realidade boa, não nacional ainda, infelizmente, aqui em Brasília já está bem encaminhado, a Graça pode falar sobre isso. Mas é um espaço que, além da educação, a pessoa pode se alimentar. Vou lembrar até da música do Instituto, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. É um pouco de tudo isso, né? A criança tem esse espaço da diversão, da arte, do convívio, que é um ponto fundamental, que vai fazer ela progredir e ter sonho. Porque se eu não tiver sonho, eu não sigo. E ele precisa ter sonho. E a escola tem esse papel fundamental do sonho. E quando a gente chega lá na meta da educação superior, lá na ponta, que nem é a ponta, né? Porque a ponta é o estrito senso, que é microscópico ainda no país, a gente vê que a caminhada tem sido boa, a caminhada tem sido difícil, mas que os poderes públicos eles precisam dialogar mais. Quando a gente fala de poder público, é Estado, é distrito, é União, é a universidade pública, é a universidade privada, para que ele não caminhe como se fossem mundos paralelos diante de uma mesma situação. A crise, ela existe, está aqui. O PISA fala por si só. A gente pode criticar o PISA por vários fatores? Pode, mas ele é um parâmetro. E a gente não pode esquecer disso nunca. Agora, qual é o segredo? Quem é o âncora desse processo? Alguém tem que orquestrar todos esses pontos. E a Elisa traz aqui os exemplos de Brasília, do Ceará, falou do exemplo de Sobral como índice, né? Espero que isso se repercuta em todo o país. Espero que a gente tenha aí essa repercussão para que daqui a 8 anos, Sérgio, quando tu nos lembrar desse dia lá, porque fica tudo registrado, né, e pensar, o país avançou. Daqui a 2 PISAs, não vai ser no próximo, né? Daqui a 2. O país avançou, já está no índice esperado e agora vai progredir. Mas precisa de política de Estado.
Para você que ligou a rádio agora, nos acompanha a partir desse momento pelo YouTube da Rádio Justiça, com imagens aqui do estúdio, estamos falando sobre o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA 2022. Estou aqui com a professora Maria das Graças de Paula Machado, ela que é subsecretária de Formação Continuada dos Profissionais de Educação do Distrito Federal, também o advogado doutor em Ciências Sociais, presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho de Educação do DF, Márcio Pereira Dias, e a professora educadora há mais de 20 anos e consultora educacional, Elisa de Souza Faria. Professora Maria das Graças, estamos falando um pouco também já dos adultos, mas e a base escolar? Como fazer com que a criança entre na escola, crie a sua... aprenda a ler, mas também a interpretar? Como incentivar isso para que ela permaneça até o ensino médio? Hoje nós temos, foi lançada uma política pública pelo MEC, que é a alfabetização na idade certa. E aí volto já a referendar o que a gente teve de influência no PISA, que foram os programas de recomposição de aprendizagens. É importante termos política pública desde a creche, que é o nosso maior problema no Brasil. Acesso para que a mãe possa deixar a criança, para que ela tenha uma qualidade. E a educação infantil, ela é um pilar da aprendizagem. A gente precisa ter um olhar para a educação infantil, trabalhando as competências necessárias. A gente não pode cobrar competência só no ensino médio. Essa competência ela é construída com currículo, com políticas e com programas. Então, é quando a gente fala sobre a questão da formação e da criação da política, que elas caminham juntas. Então, eu preciso ter uma formação e uma política pública para perceber quais são as necessidades de formação desse indivíduo. Qual é o indivíduo? A criança de 10 anos atrás não é a mesma de hoje. A sociedade de 10 anos atrás não é a mesma de hoje. E aí, quando nós trazemos, e aí, Márcio, você muito bem colocou, são as escolas integrais. Nós temos hoje em Brasília, por exemplo, a escola que foi destaque no PISA, em Brasília como escola pública, é uma escola integral de ensino médio. O aluno tem mais tempo, ele tem mais possibilidade de troca de experiência e de aplicação do que aquele que está no ensino regular. Mas se ele também não tiver condições para se manter, a família não permite. Então, assim, a gente tem aquela questão de dar garantia à mãe para deixar a criança, a alfabetização acontecer na idade certa, que é um outro problema. Quando eu falei da distorção em idade séria, é isso. Começam em nível de reprovação, o aluno evade. Nós temos alunos evadindo no terceiro ano, nos anos iniciais. Ou seja, ele nem chegou a vivenciar a educação básica e ele já está evadindo da escola. Mas essa aprovação automática também foi bem aplicada, não foi? Na verdade, a política de ciclos. A gente precisa, e aí é uma questão de compreensão, porque muitas vezes a gente traz políticas partidárias interferindo em políticas públicas. E eu preciso compreender que uma política pública de ciclo, ele não está sendo aprovado sem competência nenhuma, mas ele está sendo analisado dentro das suas competências. Aquilo que realmente é significativo. Porque muitas vezes, quando a gente falava sobre reprovação, você não avançou nada. Você vai voltar para o início, vai ter que aprender tudo de novo, enquanto alguma coisa foi significativa. Então, a política de ciclos, ela traz essa visão para que você possa dar continuidade dentro das suas individualidades, porque as aprendizagens são individuais, sem que você tenha que retroceder tudo o tempo inteiro. É um desestímulo total, retroceder. É o que nós temos. É só na faculdade que você vai poder fazer uma DP, né? Exatamente. Então, a gente precisa perceber. E aí é onde o professor, onde a formação e onde a política ela é diferente. Para que eu compreenda que eu tenho que analisar e observar aquele aluno dentro das competências. Isso também mudou na educação. A formação inicial, há uns 10, 20 anos atrás, era por objetivos e conteúdos. Hoje nós estamos falando sobre competências e habilidades. E isso precisa ter um impacto no professor. A formação que ele teve foi uma, só que a realidade educacional hoje é outra. Por isso nós falamos sobre essa formação continuada. Ele tem que estar pronto e muitas vezes ele também não está. Ele também não tem essa competência. E aí a avaliação ela destoa, a aplicação e a metodologia ela é destoante, porque ele quer dar a mesma aula que ele dava antes. Então, a gente fala da formação inicial e da formação continuada. Eu preciso ressignificar a minha prática pedagógica. A escola precisa ter uma estrutura física para atender isso também. Isso não é só o professor. Quando a gente fala, por exemplo, dos pais,
conselhos escolares. Nós acabamos de ter eleição para conselheiros escolares, mas nós não temos a cultura de participação coletiva. Hoje o pai ele acha que ir para a escola para receber a nota ou para ouvir reclamação do aluno. Ele precisa entender onde é aplicado financeiramente o recurso da escola. Isso é gestão democrática. É a falta de tempo. Ele justifica. Então, a gente tem que entender que todo esse processo ele é diferente. Agora, se a gente constrói desde a educação infantil, que é onde o pai está mais presente, mais assíduo, a escola, a gente tem um programa melhor. Mas a educação ela não se faz só com boas intenções. A gente precisa entender que nós precisamos de legislação e investimento. E o investimento ele não pode estar só na campanha. Ele precisa estar efetivo. Ele precisa, a legislação precisa prever quantitativo de aplicação de renda dos estados. Isso faz diferença. Hoje, a base escolar, a criança repete ou não repete? Como é que está a realidade aqui do DF? No DF, nós temos os ciclos. Elas têm retenção em séries específicas, mas elas estão na política. Nós temos a política de ciclos. Tem o ciclo BIA, que é o ciclo de alfabetização, que se conclui ao 3º ano. Aí nós temos a retenção a partir do 9º ano para a etapa do ensino médio e no novo ensino médio a questão do 3º ano. Mas eu volto a refletir sobre isso. Nós temos uma política de ciclos de muito tempo e ainda sendo discutida com uma questão de que eu aceito ou não aceito. Isso, política não é o aceitar ou não aceitar. Tem escolas que não seguem isso, né? As públicas, sim. As privadas, elas têm autonomia. Né? As públicas, elas seguem, porque elas têm a política e têm o currículo. Mas nós temos trabalhado muito na questão de... Aí é onde entra a adequação metodológica. O que é adequação metodológica para dar certo um ciclo? O que é uma avaliação do aluno por características de competências e habilidades, que a BNCC também traz. Agora, é necessário uma formação em massa para que o professor entenda que o que faz a aprendizagem não é a nota. Porque muitas vezes ele achava que por eu ter a garantia da nota, uma prova não mensura uma competência. E isso precisa ser revisto nos ciclos. E é onde o professor e o papel dele, até a participação. Quando você vê num PISA 11% dos alunos brasileiros dizendo que eles se sentem sozinhos numa sala de aula e que eles não compreendem o que o professor fala, aí nós estamos falando sobre competências interpessoais. E aí é o papel do professor, da escola, da comunidade. Inclusive, até comentei com o professor Márcio que uma escola pública do Ceará venceu colégios dos Estados Unidos e da Europa e leva prêmio de melhor do mundo, mas justamente nessa questão, professor Márcio, sobre saúde mental dos alunos. É isso que falta também para que a educação básica brasileira cresça, essa saúde mental, professora Elisa? Com certeza, as competências socioemocionais, que começaram agora e desde sempre deveriam estar, como também uma habilidade, uma competência a ser avaliada no PISA e nas demais avaliações nacionais. Nós precisamos de formar crianças com condições de enfrentamento dos desafios da vida, para que eles se tornem adultos com condições de enfrentamento. Mas infelizmente o que a gente vê é que os pais jogam tudo isso nas costas dos professores, né? E aí entramos lá no que a Graça vinha falando sobre a participação no conselho escolar, a participação da família, né? Aquela percepção de que do portão para fora da escola eu cuido, mas quando estiver do portão para dentro é com vocês, ela não existe, ela não pode existir nas nossas cabeças. E por isso eu falei da formação didática também da família. Das reuniões escolares que não podem mais ser somente para apresentação de notas e resultados. Como se isso classificasse o nosso aluno. Isso não classifica o nosso aluno. E daí a reflexão da avaliação por ciclos, né, Graça? Que é justamente a avaliação de que, quando eu não consigo formar uma competência, houve falha por parte do educador e houve falha por parte do estudante e por parte da família participante. Existe uma corresponsabilidade nessa formação e, sem ela, nenhuma política pública também vai lograr êxito. A percepção e a abordagem
da educação básica, da educação infantil, ela precisa partir da mudança cultural, que não se faz em um dia, que não se faz em 2 dias, que não se faz em um mês, mas que precisa começar a ser feita imediatamente, para que a gente possa chegar no próximo PISA, talvez não, mas no outro, com uma percepção diferente de resultados. O resultado negativo do PISA não é o resultado negativo do Brasil, do país ou de um determinado estado. Ele é o resultado negativo de um complexo de coparticipação, sociedade, estado, família e escola. A escola não pode ser responsabilizada sozinha, porque ela não constrói sozinha. E aí, quando eu falo lá das avaliações eficientes, são avaliações eficientes que tenham significado, que deem significado ao que se ensina na formação de competências e habilidades faladas pela professora Graça, mas também que deem significado ao que se aprende, que é essa formação consistente com a vida. Professor Márcio, essas mudanças precisam ser feitas por projeto de lei? Como isso funciona? Sérgio, infelizmente, nas faculdades de Direito, não se fala tanto como deveria da efetivação das garantias e dos direitos fundamentais. Então, nós temos o direito fundamental à educação. É o fundamento do fundamento, a declaração, vindo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E quando a gente fala em direito fundamental à educação, a gente não fala de educação básica apenas, é todos os níveis de educação. É do pequenininho ao pós-doutor. Isso é uma garantia constitucional. E indo ao encontro da tua pergunta anterior, no bloco anterior, né, por que a gente não cobra o que já existe? Quando você fala, quando você perguntou no bloco anterior, com quem o pai, aonde o pai vai buscar um caminho? Aí eu falei, nos conselhos, nos fóruns, ok, mas ele tem além disso, ele tem o judiciário, ele tem o Ministério Público para pedir a efetivação de direito fundamental. Não tem professor na escola, o professor não está preparado? Efetivação de direito fundamental. Existem mecanismos jurídicos para isso. Ele pode coibir o Estado a cumprir sua obrigação. Ok, está faltando vaga na universidade pública, exige. Ele quer entrar na privada, ele passou na medicina na privada e não tem condição de pagar, busca através de uma garantia de direito fundamental que o Estado cumpra com essa obrigação. Então, existem diversos caminhos jurídicos, processuais, cabíveis. O que ocorre é o quê? A gente não pode passar a grande discussão do ativismo, né? Ao judiciário a obrigação de cumprir o papel do legislativo e do executivo. Mas hoje a lei está posta. Podem existir novas políticas públicas? Deve. Ok. Mas as que existem, elas já buscam a consolidação de garantias fundamentais em todos os níveis de educação. E o que a gente precisa é cobrar o nosso papel. E aí é um pouco do advogado que é em nós, né? E do professor que é em nós, né? Existem mecanismos, busque, e está aqui o Supremo para isso. A gente está fisicamente no prédio do Supremo. Não estou instigando ninguém a fazer isso, né? Porque não é só esse caminho, mas esse caminho já está ao nosso alcance. Então, você pai de uma criança, você pode buscar os conselhos, as secretarias, o MEC, os fóruns de educação, que são organismos públicos para a oitiva, e pode buscar através do Ministério Público ou das mesmas associações, através de advogados particulares, ações específicas para a garantia de um direito fundamental, tanto a nível individual quanto a nível coletivo. Então, caminhos há. Professora Maria das Graças, chegou uma pergunta aqui do presidente do Movimento Orgulho Autista Brasil, doutor Edilson Barbosa. Ele pergunta qual a avaliação de vocês sobre o ensino especial no Brasil direcionado aos estudantes autistas, escola especial ou escola regular inclusiva? Depende da necessidade do indivíduo. Eu sou a favor da inclusão, da inserção. A minha filha também é portadora de necessidade especial, é deficiente física. E como mãe e professora, eu digo que a inclusão é importante, porque ela vive em sociedade. Mas cada uma dessas áreas precisam ser analisadas. Seus níveis, né? Exatamente. E uma das coisas que a gente ia trazer aqui agora também, sobre essas questões de avaliação em larga escala, que a gente tem que mensurar a questão do acesso. Quando a gente fala sobre acesso e equidade,
são todos os níveis, desigualdade social, cultural e a inclusão. Porque nós temos países que o aluno com deficiência, ele não é inserido nessas provas. Então, nós não temos dados. Não é real, então. Ele é um recorte. isso. Na verdade, ele é um recorte. Mas- Não há uma precedência de obrigatoriedade de participação. Então, a gente também não sabe mensurar. No nosso SAEB e DEB, no Brasil, ele é para todos. Todas as escolas, elas participam. É a diferença. Por isso que a gente está falando. O PISA tem críticas, ele é relevante, ele é um recorte. Ele é algo comparativo, é algo que a gente precisa perceber. Mas nós temos outros sistemas de avaliação que vão refletir outros microdados. Por exemplo, Brasília, e aí a gente vai destacar, ela é referência no atendimento do ensino especial e no dos deficientes. Ela tem os centros, mas nós temos estados que não. E aí a disparidade é muito maior. E aí e isso vai se refletir. E a gente também precisa agora fazer uma correção, né? Porque o PISA, ele traz a melhoria dos resultados nas regiões sul e sudeste. E aí o Ceará e o Nordeste, ele ficou aquém no resultado do PISA. Então, o que a gente precisa é analisar a nossa realidade, verificar o que foi positivo, como o Chile é referência na América Latina. Mas não significa que o que deu exatamente certo lá, eu vou comprar para aplicar 100% aqui. Porque dentro do Brasil, essas disparidades existem. Por exemplo, como o Brasil é referência no ensino especial e no atendimento, até mesmo na questão da condição de alimentação, há uma disparidade com relação a outros estados que não têm essa política tão fortificada. Então, a pergunta do pai é importante, relevante, e isso precisa ser caracterizado nos recortes de larga escala. De repente, é algo que a gente precisa analisar como microdado. Professora Elisa, e essa questão da inclusão também das pessoas com deficiência, os autistas, como foi dito aqui pelo nosso convidado, aqui, ou melhor, o nosso ouvinte, doutor Edilson Barbosa. Bom, falando em inclusão, como a Graça já trouxe, é impossível falar em inclusão sem olhar as necessidades individuais, porque cada caso exige uma abordagem. Isso vai desde a educação infantil até a educação superior. Nós hoje nos aproximamos muito mais do conhecimento de qual abordagem nós precisamos tomar para cada indivíduo. E as necessidades individuais, hoje, elas são base também da nossa educação. Não se faz mais a educação em massa. Se faz a educação olhando para dentro da sala de aula e para quem eu tenho e para que experiência ele pode. E nós trabalhamos com as possibilidades e não com as impossibilidades de cada deficiência, de cada necessidade especial que possa se apresentar. A inclusão ela é necessária pela garantia da acessibilidade para qualquer ser humano. E os aspectos da inclusão não podem influenciar os nossos dados. Eu preciso formar competência e habilidade e, de forma indiferente, ele tem que estar preparado. E aí a Graça trouxe a análise dos microdados, né? Quando eu penso em reavaliar e, sim, analisar qual é a mensagem que o PISA está deixando para nós, o PISA 2022, eu preciso agora sentar, olhar os macrodados do PISA, que nos trazem experiências, olhar os microdados, me aprofundar no IDEB, no SAEB, olhar para os meus estados, olhar as experiências que estão dando certo e refletir porque o DF oferece uma experiência, Brasília oferece uma experiência que outros estados sequer se aproximam dela. E esses estudantes com deficiências dos outros estados, onde eles estão? E a escola, nesses outros estados, está preparada para isso? Eu me lembro logo quando a gente começou a discutir as questões da inclusão na educação superior, a nossa insegurança na gestão central das instituições não era resistência, fique claro, não é resistência sobre eu não quero fazer, mas a insegurança de o que eu preciso fazer.
como eu preciso fazer para atender à individualidade do deficiente. Então, a inclusão ela precisa ser olhada porque ela é um resultado nacional, ela precisa participar do resultado nacional, porque senão não é inclusão, senão é exclusão. Quando eu falo do PISA, ela é exclusão, né? Ele precisa ser inserido e os resultados dele também considerados em todos os índices que nós avaliarmos. Mas nós precisamos também de políticas públicas, de políticas de Estado, para nos dar subsídios a como atuar. Aí nós conseguimos olhar para a pergunta que nos foi passada e pensar que indivíduo precisa ir para a educação especial, que indivíduo precisa estar em sociedade, sendo incluído, e como a educação especial está preparando esse indivíduo para a próxima etapa, que é inseri-lo em sociedade nas escolas regulares. Professor Márcio, infelizmente nosso tempo já está esgotado e rapidamente eu gostaria que o senhor respondesse para o nosso ouvinte que tem essa situação do filho para o ensino, o direito ao ensino. Ele tem esse direito? Rapidamente, por favor. Vamos lá, Sérgio, e ao nosso ouvinte. Em regra, educação regular, sim, na esteira do que a Graça e a Elisa trouxeram aqui. A inclusão, o nome de estudo, né, é o convívio. Então essa é a regra. E no exemplo que ele traz, o espectro autista, né, existem vários níveis de espectro autista, usando a regra também, ele tem direito ao acompanhamento especial. Se a escola, por algum motivo, não oferecer, seja ela pública ou privada, ele busca os caminhos legais, os dispositivos legais, porque ele vai ter um acompanhamento especial para essa criança com um espectro autista. Assim o Estado efetiva o direito à educação. Está certo. Conversa boa passa rápido, né? Ainda mais com pessoas qualificadas. Quero agradecer às nossas convidadas, ao nosso convidado. Professora Maria das Graças de Paula Machado, subsecretária de Formação Continuada dos Profissionais da Educação do Distrito Federal e professora. Obrigado por estar conosco. Rapidamente, o seu recado final. Que a gente tenha um olhar para a educação de forma efetiva. Que a gente tenha uma educação de acesso e permanência para que a nossa sociedade mude. E que o nosso PISA ou o nosso SAEB seja subsídio para mudanças eficazes e efetivas na educação. Obrigado por estar conosco. Também professora Elisa de Souza Faria, professora, educadora há mais de 20 anos, consultora educacional. Obrigado por estar conosco aqui na rádio. Muito obrigada, Sérgio. Obrigada, Graça e professor Márcio, pela interação. E falando em interação, que nós possamos conseguir transpor o conhecimento entre o ambiente de vida, o ambiente escolar, o ambiente do trabalho e o ambiente da família, da forma que ele precisa acontecer. O conhecimento precisa ser vivenciado na vida real, na prática real, para que a gente possa realmente contribuir com a melhoria para a sociedade. Professor Márcio Pereira Dias, advogado, doutor em Ciências Sociais, presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho de Educação do Distrito Federal, entre outros atributos. Obrigado por estar conosco, professor. Sérgio, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Professora Graça, professora Elisa, por esse espaço de fala. É uma honra estar com vocês três aqui nessa bancada. Vamos lá. Qual é o pedido, né? Vamos pensar aqui no pedido para o poder público. Para o poder público auxiliar o próprio poder público e a iniciativa privada na democratização do acesso. Porque a gente está falando em qualidade, mas a gente tem um problema de acesso grave. Então, democratização do acesso com qualidade. Então, a manutenção da expansão do ensino é crucial para tudo que a gente falou aqui. Agora é uma composição, uma constituição de um grupo de trabalho ou de uma grande equipe que envolva Distrito Federal, estados, municípios e União para a gente ter um plano de educação, um consenso nacional de educação como política de Estado. Muito obrigado mais uma vez. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível no YouTube para assistir quando quiser. O Revista Justiça fica por aqui. Na sequência você acompanha o Justiça Agora e depois a Ariana Fonseca e o Entretexto. Bom dia a todos e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.